A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Max e eu quero compartilhar com você um pequeno trecho ou um versículo do texto de 2 Reis, capítulo de número 4. E eu quero compartilhar com vocês o versículo de número 7 que diz: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse a ele: Vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. O contexto dessa história arremete a uma mulher que havia perdido o seu marido. E este marido, por algum motivo, não conseguiu pagar as suas dívidas, pois a morte é inesperada, pode acontecer a qualquer momento. Aquele homem não conseguiu pagar as suas dívidas e os seus filhos, conforme a lei que regia aquela nação, eram tomados como escravo caso esta dívida não fosse sanada. E agora esta mulher está diante desta situação e os credores vieram para levar o seu filho. Uma coisa interessante nesta mulher é que ela, ao perceber que a situação está fora do seu controle, do seu domínio, ela não se desespera a ponto de meter os pés pelas mãos. Ela age segundo a fé e vai ao homem de Deus para que este possa lhes trazer alguma orientação e solução para o seu problema. O interessante é que o homem de Deus apresenta-lhes uma solução para este problema, para esta situação. Primeiro, nós percebemos neste contexto que aquela mulher diz, ao ser perguntada: o que tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada senão uma pequena botija de azeite. Isso nos arremete a uma coisa muito interessante, que neste caso o azeite simbolizava a unção, o Espírito Santo. E aquela mulher achava que não tinha nada, mas ela tinha a unção, ela tinha o Espírito Santo, ela tinha algo de Deus em sua vida. E ao dizer: tua serva não tem nada senão uma pequena botija de azeite, e o profeta diz: com certeza, esta é a oportunidade, este é o ponto necessário para a bênção de Deus na tua vida. Você precisa enxergar que mesmo não tendo alguns recursos para sanar os seus problemas financeiros, você tem fé, você tem Deus, você tem o Espírito Santo em sua vida. Este é um dos pontos que eu gostaria de destacar aqui. Em segundo lugar, o profeta diz a esta mulher que ela retorne à sua casa e que ela peça vasos emprestado a seus vizinhos, às suas vizinhas. E ela consegue esses vasos emprestados, o que nos faz pensar que esta mulher tinha um bom relacionamento com a vizinhança. Esta mulher, caso ela não tivesse muitos amigos, que tivesse vasos, ela não receberia esta bênção. Se ela fosse uma mulher briguenta, arruaceira, se ela fosse uma mulher intrigada, inimiga de todos por onde ela passava, com certeza esta bênção seria privada de sua vida. Este é mais um ponto que nós destacamos neste texto. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o profeta diz: vai para casa e fecha as portas sobre ti, fecha as portas sobre o que está acontecendo na tua vida. E nós entendemos com isso é que muitas bênçãos de Deus precisam ser anunciadas só depois que acontece. Tem muita gente que torce contra o teu sucesso, tem muita gente que torce contra o meu sucesso, contra o nosso sucesso,
E estas pessoas não precisam ficar olhando, ficar vendo ou ficar sabendo do que Deus nos prometeu ou do que Deus nos chamou para fazer, porque muitos nem vão entender sequer o que Deus está fazendo. E o que o profeta pede a ela é que faça em segredo. Faça em segredo. O que Deus vai fazer na sua vida precisa ser feito em segredo. Feche as portas sobre ti. Entenda que tem muitas coisas na vida que as pessoas que estão próximos não precisam ficar sabendo, porque se elas souberem, estraga a bênção. Imagina essa mulher chegando para alguém pessimista e diz assim: olha, o profeta mandou que eu tomasse vasos emprestados, que eu entrasse dentro de casa, saísse pingando um pouquinho de azeite em cada vaso, que iria encher aqueles vasos. Alguém pessimista, sem fé, diria: é balela. Isso não vai acontecer, mulher. Tira isso da cabeça. Tu vai perder os teus filhos, infelizmente, se depender disso. Eu, particularmente, não acredito. Isso é um balde de água fria sobre os projetos de Deus, sobre a bênção de Deus na tua vida, porque certamente essa mulher se entristeceria. Talvez essa mulher esfriasse da fé ou desacreditasse naquilo que foi dito. E aí o profeta diz: fica caladinha, entra dentro de casa, tu e teus filhos, com os vasos, sai pingando este azeite nos outros vasos. É o melhor se fazer. Então, aprende a fechar a boca quando Deus te der uma promessa, ou quando você tiver algo em mente. Deixa para anunciar só quando a bênção estiver na sua mão, tá? Outro ponto que eu destaco aqui é a questão de que esta mulher é abençoada, esta mulher, ela recebe um milagre, ela recebe aquela bênção grandiosa e ela se depara com uma bênção que ela nunca tinha tido na vida. O azeite era como se fosse o petróleo hoje. Tudo dependia do azeite, se fazia tudo com azeite, era caríssimo. Então essa mulher se depara com uma fortuna que ela nunca tinha administrado antes. Nesse ponto específico, que é o que eu me propus a falar aqui, acabei entrando em outros pontos, mas esta mulher se depara com uma situação administrativa. É muito interessante isso. E esta mulher reconhece: assim como eu não soube lidar com a pobreza, assim como eu não soube lidar com a escassez, com a falta de dinheiro para pagar a dívida, para livrar os meus filhos, eu também não estou sabendo lidar com estes recursos. Eu também não estou sabendo lidar com esta fortuna que chegou até minhas mãos. Mas aquele que me orientou na miséria a adquirir esta riqueza, também certamente terá uma palavra para me orientar acerca dos bens que eu estou em posse agora. Isso é muito interessante, isso é magnífico. Uma pessoa que reconhece que é incapaz de administrar sozinha a bênção que Deus colocou em suas mãos, e ela busca em Deus este aconselhamento, ela busca em Deus ou no profeta o que fazer com aquele dinheiro, com aquela fortuna que ela adquiriu, que está em sua posse. Cá para nós, tem pessoas que ao receber uma bênção, acabam metendo os pés pelas mãos e conseguem destruir tudo em poucos instantes, e se não bastasse, até a sua fé. Neste caso, esta mulher depara-se com uma situação que é adversa a ela. Ela nunca teve tanto dinheiro. Por que nós temos tanto dinheiro? Porque o profeta a orienta da seguinte forma: vende tudo, paga a dívida, e o que vai sobrar você vai viver do resto.
você não vai mais precisar trabalhar, os seus filhos não vão precisar mais trabalhar, você vai ter com que viver o resto da vida. Então era uma bênção muito grande, era uma fortuna muito grande, era uma aposentadoria. E aquela mulher, ela não sabia o que fazer. E ela vai ao profeta justamente para isso, para pedir orientação do que fazer com a bênção que chegou, de como se comportar com a bênção que ela recebeu de Deus. Muitas pessoas não sabem reconhecer que são incapazes de administrar certos recursos que eles têm à mão ou que lhes vem à mão. E este é um dos pontos que eu acho muito interessante, muito forte neste texto, é este reconhecimento de voltar lá no profeta para também pedir orientação de como administrar a bênção que Deus entregou nas suas mãos. Então aprenda isso. Ao receber uma bênção de Deus, busque orientações, até mesmo de pessoas que são habilitados na área para saber o que fazer e administrar a bênção de Deus na sua vida. Eu vou ficando por aqui, eu sou o pastor Max e nós nos vemos no próximo vídeo. Até logo!